Olá, estudantes, como estão vocês? Estamos aqui para mais uma aula, na Escola Municipal para Aulas Digitais e eu conto aí com a presença de todos vocês do quarto ano e Acelera. Vocês já sabem, sou a professora Mauricéia Joana e vou trabalhar com vocês hoje a disciplina de Língua Portuguesa integrada à Geografia. O nosso tema de hoje vai falar sobre paisagens do Recife. Afinal de contas, o mês de março é o mês do aniversário de nossa cidade, né? E aí, nada mais justo que a gente esteja sempre lembrando e falando dessa cidade tão linda, tão cheia de coisas diferenciadas que é Recife, né? Coisas boas e também coisas não tão boas assim, mas que é a nossa cidade. E quando falamos de paisagens de Recife, com certeza só temos a falar de paisagens muito bonitas. Embora nós sabemos que existem locais que têm paisagens assim não tão agradáveis, mas vamos falar disso mais adiante, ok? E aí, para começar a nossa aula, sejam muito bem-vindos vocês que estão aí, nós vamos dar sempre aqueles recadinhos de sempre, lembrando a vocês que a nossa aula começa às 7h30, TV Nova, canal 22.3. Então, para aqueles que não sabem ainda, ou estão esquecidos, vocês que já estão aí ligadinhos, divulga, faz a divulgação para os teus colegas de quarto ano e Acelera. Diz para eles, começa às 7h30, TV Nova, canal 22.3. Vamos assistir a aula de Língua Portuguesa, de Geografia e tantas outras que passam neste horário para o quarto ano e Acelera. Eu espero vocês e conto com a presença de todos, ok? Então divulgue, tá certo? Além disso, nós temos também, vocês já sabem, o aplicativo do Educa Recife. Através deles, vocês podem interagir com a aula, vocês podem participar. Então, quem ainda não baixou, aproveita e baixa agora. Está aí na tela o QR Code que você pode baixar o aplicativo. E vocês que já baixaram, aproveita para participar. Eu estou aguardando a participação de vocês na aula de hoje, tá certo? Então, baixa o QR Code para participar da aula e se já baixou, participa. Se conhece alguém que não baixou, divulga, fala para ele que é muito fácil fazer isso. Então, eu aguardo vocês, aplicativo aí na tela, baixem o aplicativo do Educa Recife. O QR Code está na tela para isso, ok? Mas, professora Mauricéia, não consegui assistir o ao vivo, não consegui baixar o aplicativo ainda, ou não tive tempo de interagir por ele. Como faço para assistir a aula? É no YouTube, gente. Assina o canal do Educa Recife no YouTube, porque lá você pode rever todas as aulas, colocar lá o teu recadinho. A gente sempre está passando por lá para ver que vocês estão falando de nossas aulas. Então, vai lá no YouTube, você pode rever todas as aulas que nós já trabalhamos aqui. Então, não há desculpa, você pode assistir as nossas aulas por todos esses canais. Não esqueçam, eu espero vocês, acompanhem, comentem, assinem o canal, tá certo? E baixem o aplicativo também, que é muito importante. Não há desculpa. Ok, gente? Então, vamos lá. A gente também conta hoje com a presença da nossa intérprete de Libras, Maria Helena, né? Vocês sabem que isto é muito importante para que mais pessoas possam ter acesso às nossas aulas. Então, hoje aqui no estúdio, Maria Helena fazendo essa aula mais inclusiva. E aí, eu vou falar para vocês o tema da aula de hoje. Eu já disse que a gente vai trabalhar integrado, disciplina de Língua Portuguesa e Geografia. Eu já dei a dica que nós vamos falar de paisagens e eu trouxe aí nessa imagem, uma imagem da nossa cidade, de Recife, lá do bairro do Recife, que fica bem no centro. Então, nós vamos falar de algumas paisagens, vamos destacar algumas características das paisagens de Recife e como elas foram se transformando ao longo do tempo e quais foram as intervenções humanas nessas transformações. Então, é sobre isso a aula de hoje, sobre as paisagens de Recife, dando destaques para algumas características e suas transformações, tá? Então, acompanha aí conosco. E para que vocês fiquem ligadinhos, sabendo o que é que a gente vai trabalhar hoje, eu trago aqui para vocês que vocês acompanhem
O que é que vamos estudar hoje com esse conteúdo, professora Mauricéia? Olha, nós vamos trabalhar leitura e compreensão de texto. Isso é importante. Para que a gente possa acompanhar a aula, é importante que a gente treine a leitura. E treinar a leitura não é só ler sem pensar no que está lendo. A gente precisa ler e compreender o texto que a gente está lendo. Compreender o que é que a gente está entendendo daquela história, daquele gêneros diversos, né? Não há necessidade de ser apenas história. Mas eu posso ler qualquer tipo de texto, qualquer gênero textual. E ele vai ter a sua característica principal e é preciso que eu possa pensar sobre ele para compreendê-lo. Cada um, ele tem um objetivo, né? Então, nós iremos trabalhar sempre a leitura e a compreensão textual. A gente vai também buscar a ideia central do texto. O que é que esse texto está passando para o seu leitor? De que é que ele está falando? Essa é a ideia central. E é importante, quando a gente está lendo, a gente procurar buscar essa ideia. O que é que o autor, o que é que o escritor está passando para a gente nesse texto? É importante isso. Fiquem ligados. E também, hoje a aula é sobre paisagens, nós vamos falar o que é uma paisagem. Vocês sabem o que é uma paisagem? Então, o conceito de paisagem a gente vai também falar nesta aula, não é? Para que vocês possam compreender o significado de uma paisagem. Será que uma paisagem é só um lugar bonito? O que é que eu entendo por paisagem? A gente vai falar sobre isso. E também nós vamos falar as transformações das paisagens que são provocadas pelos seres humanos, em especial algumas paisagens da cidade de Recife. Como eu já falei para vocês, nós iremos tratar deste assunto sempre levando para a nossa cidade, para as paisagens que temos nas nossas cidades, tanto atualmente como algumas de antigamente. A gente vai analisar algumas paisagens que hoje já não estão do mesmo jeito. Ok? Acompanharam até aí? Então é isso. Vamos trabalhar na aula de hoje estes conteúdos. Fiquem ligados, prestem atenção. Já sabem, se precisar, peguem o seu caderninho, coloquem aí de lado, façam anotações. Porque são conceitos que a professora de vocês, lá no presencial, irá aprofundar depois. E se você já assiste a aula aqui conosco, vocês já vão chegar, ó, sabendo de tudo. Então fique atento. Preste atenção e aproveita também para participar aí do nosso chat. Eu estou aguardando vocês, como sempre, em todas as manhãs. Vamos lá? Vamos começar então? A gente vai falar aqui, ó, sobre esta paisagem. É a primeira paisagem que eu estou trazendo para vocês. E nessa imagem eu mostro uma rua de Recife. Será que vocês estão identificando que rua é essa? Será que vocês conhecem essa rua? É uma rua bastante conhecida e também muito assim, visitada, vamos dizer. O tempo todo tem um trânsito muito intenso de pessoas, as pessoas estão passando, é uma rua que tem bastante comércio, é uma rua que fica no centro de Recife. Será que vocês já sabem que rua é essa? Esta rua nem sempre teve o nome que ela tem hoje. E a gente vai começar a aula de hoje falando sobre isso. Que rua é esta? Quem é a rua? Qual era o nome dela antigamente? Será que sempre foi o nome que tem hoje? Não sei. Vamos descobrir? Então, vocês conhecem esta rua? Olha aí a professora na tela perguntando para vocês. Será que vocês conhecem? Eu tenho certeza que a maioria já disse aí que sim. Tá? Então, olha só, uma rua que já se chamou Formosa. Nós vamos começar fazendo uma leitura desse texto. Na verdade, eu vou apenas ler um trechinho desse texto, dessa história. Por quê? Essa rua que eu mostrei para vocês nem sempre teve o nome que tem atualmente. Ela já se chamou Formosa. Olha só, vocês sabem o que significa Formosa? É uma coisa bonita, é uma coisa bela de se ver, não é? Então, Formosa, a rua se chamava Formosa. Por que será, hein, gente? Será que ela era uma rua bonita? Tem gente aí que já deve ter se identificado que são formosos, mas eu estou falando da rua, tá? Apesar de que eu não estou negando também que vocês são formosos e formosas, tá certo? Então vamos lá. Que rua é essa que se chamava Formosa?
Olha só, acompanha aí comigo a leitura do texto, tá? Lembra que a gente quer saber a ideia principal. Então, está o texto aí na tela e eu vou fazer a leitura com vocês. Acompanha comigo, treina a tua leitura, ok? Aproveita aí. Não há quem diga, a Avenida Conde da Boa Vista já teve o nome de Rua Formosa. Mas isto foi há muito tempo. Até o ano de 1806, só havia a Rua da Aurora, margeando o rio Capibaribe. Onde hoje é a Conde da Boa Vista, havia alagados e mangues. Aos poucos foram feitos os aterros até a Rua do Hospício, ganhando formas de uma via que recebeu o nome de Formosa. Ficou Formosa até o ano de 1870 e depois passou a ser chamado de Rua Conde da Boa Vista, em homenagem ao senhor Francisco do Rego Barros, dono do título que daria nome a esta famosa avenida que fica no centro da cidade de Recife. E é isso aí. Veja, através desse texto, nós falamos sobre uma rua, vimos que o nome dela nem sempre foi esse, né? Falamos de uma rua bastante conhecida, que talvez vocês já tenham passado, que talvez vocês já tenham vindo visitar essa rua, né? Como eu disse, tem um comércio bastante intenso, por isso tem muita visitação. Provavelmente alguém da família de vocês já passou por aqui ou trabalha por aqui. Vocês, inclusive, já podem ter caminhado por essa rua, já podem ter vindo visitar algum estabelecimento comercial que fica localizado nesta rua, a Avenida Conde da Boa Vista. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o texto que eu trouxe para vocês hoje? Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer é: em que cidade ficava a Rua Formosa? Simples, né? Fácil. Coloquem aí no chat, eu estou esperando, eu estou sentindo falta de vocês hoje. Cadê vocês? O que foi que aconteceu com vocês hoje, gente? Olha só, estão perdendo uma aula bem interessante, cheia de conhecimentos, hein? E aí depois vão ficar aí, eu nem sabia disso, aguardando vocês. Mas então vamos lá. Em que cidade ficava a Rua Formosa? Ficava, né? Porque está no passado, porque o nome já mudou, mas a rua é na cidade de Recife. E essa rua ainda existe atualmente? Acabei de falar. Existe com outro nome. Qual é o nome? Vocês viram no texto. Eu passei para vocês. Em homenagem, ao senhor que tinha lá, que trabalhou. Então, a rua mudou de nome e depois passou a ser avenida, tá? Então, o texto mostra, olha aí as respostas. O texto mostra que a Avenida Conde da Boa Vista passou por algumas mudanças, não só no nome, mas também na paisagem. E que mudanças foram estas? Será que vocês lembram? A gente falou, né, no texto eu mostrei para vocês, eu exemplifiquei e destaquei como era antes e depois as mudanças que ela foi passando, em que esta rua foi se transformando, tá certo? Então, sim, houve mudanças. Que mudanças foram essas? Como era a rua antes? Como a rua está agora? E como ela foi se transformando ao longo do tempo? E quem foi o agente transformador destas paisagens? Vocês sabem, a gente destacou no texto, e é por isso que é importante, quando a gente está fazendo a leitura, a gente parar para pensar em alguns pontos que este texto está trazendo. É a ideia principal do texto e as ideias secundárias que vai aí se encadeando para que a gente possa compreender a leitura. Este é um ponto bastante importante quando a gente está lendo algum tipo de texto. Não importa que gênero, é importante que a gente saiba definir e compreender qual a mensagem que aquele texto está passando. Certo? E aí, olha, eu destaquei um pedacinho um trecho lá do texto que a gente trabalhou. Diz o seguinte: onde hoje é a Conde da Boa Vista, havia
alagados e mangues. Gente, alagados e mangues nos remete a um tipo de paisagem que não tem nada a ver, inclusive, com a Avenida Conde da Boa Vista atualmente. A gente não encontra alagados, a gente não encontra mangues. E quais foram, como é que esta rua, que tinha esse tipo de paisagem, passou a ser do jeito que é atualmente? Houve um agente transformador. Quem foi o agente transformador? Qual é o conteúdo que a gente está trabalhando hoje? As intervenções humanas que fazem as mudanças na paisagem. Então, quem fez a transformação, quem mudou a estrutura, com certeza foi o ser humano, foi o homem que fez essas mudanças para melhoria da infraestrutura na cidade, para melhorar o modo como as pessoas habitam, para facilitar a moradia, a habitação. Então, hoje a gente já não encontra mais alagados, não encontra mangues na Avenida Conde da Boa Vista, não é? A paisagem mudou. Com certeza, se a gente pudesse resgatar, ou se tiver acesso à oportunidade de resgatar imagens e fotos de quando iniciou o processo de habitação na Avenida Conde da Boa Vista, vai ver que era totalmente diferente do que a gente vê hoje, tá? Então, isto é uma mudança de paisagem? Sim. Isto é uma intervenção do ser humano na paisagem natural? Sim. Ok? E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Transformação das paisagens feita pelos seres humanos. E aí eu estou trazendo para vocês um resgate, um recorte de uma avenida no centro da cidade de Recife, que é a Avenida Conde da Boa Vista. Ok? Então vamos nos situar aí do que a gente está falando. Tá certo? Enfim, eu trouxe para vocês essa imagem, né, mostrando alguém que abriu uma janela e está vendo aí o quê? Uma paisagem, né? Quando a gente abre uma janela ou quando a gente olha ao redor, a gente está vendo sempre uma paisagem. E aí a gente para pensar, mas o que é uma paisagem? Como é que eu posso definir paisagem? Pensem aí, para vocês, o que seria uma paisagem? Eu trouxe essa imagem mostrando uma mulher que está abrindo a janela, né? E no momento que ela abre a janela, o que é que ela está vendo? Uma paisagem bonita, cheia de árvores, né? Mostrando aí uma paisagem com uma vegetação bem exuberante, mas nem toda vez que eu abro a minha janela, ou que eu saio na minha rua, ou que eu olho ao meu redor, eu vou encontrar este tipo de paisagens. Por quê? Porque as paisagens, elas são diferentes. Mas, e o que é uma paisagem? O que é o conceito de paisagem? Será que vocês sabem? Cadê vocês? Eu estou sentindo falta da participação de vocês. Mas eu vou falar para vocês, então, o que é uma paisagem. Paisagem pode ser definida como tudo aquilo que nós identificamos e interpretamos por meio dos nossos sentidos. A visão, a audição, olfato, tato e paladar em um determinado lugar. Então, a paisagem não é só aquilo que eu vejo, mas também aquilo que eu sinto. Eu sinto o cheiro de uma paisagem que me remete, quando eu sinto o cheiro disso aqui, eu me lembro de tal lugar. Essa sensação que eu tenho me lembra tal lugar. Então, a paisagem, ela é um conjunto, uma interpretação de tudo isso que a gente percebe através dos nossos sentidos. Não é só o que eu vejo, mas também o que eu sinto, o que eu lembro, o cheiro que eu sinto. Tudo isso nos remete à definição de paisagem. Certo? Ficou claro aí? Então, quando eu for falar de paisagem, você pode lembrar, por exemplo, de um cheiro bem interessante que você sente. Eu lembro disso aqui de tal lugar. Quando eu passo em tal lugar, eu sinto esse cheiro. Então, se eu passar em outro lugar, eu vou sentir esse cheiro e vou me lembrar de determinado lugar. Então, as paisagens também têm essa característica do cheiro, do visual. Tudo isso faz parte de uma paisagem. Esta é a definição de paisagem nesse momento aqui pra gente, tá?
E aí, a partir de seus diversos componentes da paisagem, elas podem ser classificadas como naturais, que tiveram pouco ou nenhuma interferência humana, e culturais ou antrópicas. Antrópicas é uma palavra difícil, né? Uma palavra até difícil um pouquinho de pronunciar. O que é que significa antrópicas? Não é? Aquela que o homem está aí fazendo a transformação. Então, tem a ver com a transformação dos homens na natureza. Então, ela pode ser cultural, mostrar a cultura de um povo, dos habitantes, ou antrópicas, porque houve mudanças feitas pelos seres humanos. Então, isso tudo são resultantes da transformação da atividade humana na paisagem. Tema da nossa aula de hoje. Nós estamos falando das transformações humanas nas paisagens e, em especial, as paisagens da cidade de Recife. Tá certo, gente? Estão acompanhando até aí, né? Então, veja bem. Trouxe outra imagem para vocês. É uma imagem atual? Não, dá aí para ver que não é uma imagem atual, é uma imagem da cidade de Recife, é uma fotografia da cidade de Recife, mas não é atual. Hoje em dia, esta paisagem, com certeza, ela não está assim. E aí, nesta paisagem, ela também não é uma paisagem natural. Já houve mudanças feitas pelo homem, né? Nós estamos vendo aí casas, nós estamos vendo plantações, não é? Nós estamos vendo aí umas palmeiras no fundo. Então, essa paisagem, ela já foi modificada. Não é uma paisagem natural, mas também, hoje, atualmente, não está mais assim. Então, veja como as paisagens se transformam ao longo do tempo, tá? Olha, é a Rua do Hospício. Vocês conhecem a Rua do Hospício, gente? É bem pertinho da Conde da Boa Vista. Inclusive, elas cruzam em um determinado ponto. A Avenida Conde da Boa Vista cruza com a Rua do Hospício. E eu não sei se vocês lembram, mas o texto fez referência à Rua do Hospício. Disse que até a Rua do Hospício era apenas alagados e mangues, depois houve os aterros e aí a rua foi se transformando e hoje em dia é aí a Avenida Conde da Boa Vista, tá? Então, esta é uma imagem da Rua do Hospício, mas não é uma imagem atual. Se você passa hoje na Rua do Hospício, você não vai identificar, não é, esses elementos que eu estou mostrando aí nesta fotografia. Não vai encontrar ela também modificada, né? Hoje em dia, a Rua do Hospício também é uma rua bastante comercial, né? Tem muitas lojas, então várias coisas que aparecem nessa imagem, provavelmente vocês não iriam identificar. Se eu não falasse que esta é a Rua do Hospício, talvez vocês não a identificassem, mesmo aquelas pessoas que a conhecem, não é? Porque tem gente que conhece e que passa por essa rua praticamente todos os dias, ou quando vem ao centro da cidade fazer compras, passear, e aí vai pensar, ora, a professora Mauricéia mostrou uma foto da Rua do Hospício, mas eu estou aqui na rua e é completamente diferente. Por quê, gente? Por conta das mudanças na paisagem. Feita por quem? Intervenções humanas. Não é disso que nós estamos falando hoje? Então, e aí, ó, outra imagem de Recife, não é? Essa aí já é uma imagem mais mostrando mais a parte do porto, né? Que nós sabemos já foi trabalhada em outras aulas e também trabalharemos mais à frente como surgiu essa nossa cidade de Recife. E a gente sabe que ela surgiu através do porto do Recife, não é? Lá no comércio, os navios descarregando e houve necessidade das pessoas irem morando por perto, e aí a cidade cresceu a partir do porto. Então, nós estamos vendo aí uma imagem deste Recife, de quando surgiu essa cidade, tá certo? E, hoje em dia, nós sabemos que já não está mais assim. A cidade mudou, a cidade se transformou para que acomodasse melhor os seus habitantes, a cidade cresceu. Cresceu e de que forma? Criando outras infraestruturas, escolas, hospitais, aeroportos e outras coisas mais. Então, o que foi
havendo a necessidade de melhoria e organização da infraestrutura da cidade, ela foi crescendo. Ela foi modificando esta paisagem, tá? Trouxe aí também uma imagem para comparar, né? Uma imagem que com certeza vocês conhecem bem, que é a Praia de Boa Viagem. Olha só, uma das imagens mostra a Praia de Boa Viagem no ano de 1950, gente, há 72 anos. Olha só, há 72 anos a Praia de Boa Viagem era desse jeito que vocês estão vendo aí. Parece com a praia atualmente? Não, né? Houve muitas modificações. E aí, na outra imagem, a gente vê a praia como ela é atual. E embora até já tenha outras mudanças. Talvez, se você for à Praia de Boa Viagem hoje, você vai identificar coisas que já foram modificadas a partir dessa imagem que eu estou mostrando, que seria Boa Viagem nos dias de hoje, Boa Viagem atualmente. Então, houve mudanças. Que mudanças foram essas? Construção de prédios, melhoria da calçada, construção de barraquinhas de vendedores, não sei. Mudanças que foram colocadas e acontecendo ao longo do tempo. Então, essa mudança fez a paisagem se transformar. A paisagem que a gente vê de Boa Viagem em 1950 não é a mesma que a gente vê na outra foto e também já não é a mesma que a gente vê atualmente, porque as paisagens elas vão mudando, não é, normalmente, diariamente, e a partir das necessidades dos habitantes, das pessoas que moram aí na cidade, né, no município. Entenderam? Então, vamos lá. Olha aí, trouxe outra imagem mostrando para vocês uma vista, né, dos bairros principais de Recife, mostrando aí que Recife, ela é toda cortada, não é, banhada por rios, e para que as pessoas pudessem passar de um bairro para outro, foram construídos o quê? Pontes. Então, essas pontes têm o objetivo de levar as pessoas de um lado para o outro. E aí, houve a necessidade dessa construção? Claro, para facilitar a moradia, para facilitar a habitação, para facilitar a locomoção das pessoas na cidade. Então, a gente vai sempre lembrar que o homem ele vai fazendo essas intervenções, essas interferências para facilitar a sua moradia. Existem consequências? Claro. Se a gente for perceber quais foram as consequências dessas intervenções, a gente vai falar de bastante coisa, que inclusive é conteúdo de outras aulas. Nós vamos falar sobre isso em aulas posteriores, em outras aulas, tá certo? Então vamos falar quais foram as consequências dessas intervenções. Mas a gente vê aí mudanças nas paisagens naturais, construção de pontes, construção de prédios, para facilitar a moradia das pessoas na cidade, para facilitar a mobilidade, para facilitar a locomoção. Então, o que é que a gente vê aí? Que o ser humano, ele realiza transformações nas paisagens para que possam viver nesses espaços com maior comodidade. Então, sempre que eu estou fazendo uma transformação, eu estou pensando na melhoria da comodidade, né? Eu quero viver melhor. Às vezes dá certo, às vezes pode ser que não dê, mas o objetivo principal é esse, é melhorar a comodidade, a mobilidade dos habitantes da cidade. Tá ok, gente? Então é isso. E aí, eu sempre trago para vocês o quê? Um desafio. Mas antes da gente fazer o desafio, eu vou relembrar o que é que a gente já trabalhou aqui na aula. Nós iniciamos a aula falando sobre paisagens. Nós iniciamos a aula falando sobre o que é que a gente tinha, o que é que a gente ia estudar. E aí eu falei para vocês que a gente ia ver algumas paisagens de Recife e as suas transformações. E aí a gente foi acompanhando, né, fazendo esse passeio a partir da Avenida Conde da Boa Vista, que não tinha esse nome, e que modificou e que chegou até hoje. E por que mudou de nome da Rua Formosa e chegou à Avenida Conde da Boa Vista? Foi em homenagem a alguém. Quem foi esse alguém? Por quê? E aí, eu pergunto a vocês, vocês gostavam? Vocês acham que o nome Rua Formosa é mais bonito do que Avenida Conde da Boa Vista? Será? Será que o nome Rua Formosa soava melhor?
Não sei, faz parte das transformações da cidade, faz parte das transformações da paisagem, que não só são as transformações físicas, não é? Mudança de nomes, várias ruas mudaram de nome, não só a Avenida Conde da Boa Vista, desde que surgiu a cidade de Recife, tá certo? Mas vamos ao nosso desafio. É fácil hoje, foi bem facilzinho, tá? A pergunta que eu fiz sobre o tema, só para vocês, assim, se prenderem ao que a gente trabalhou. E aí eu perguntei, olha só, Recife é uma cidade banhada por rios. Várias fotos que eu mostrei a vocês, deu para perceber isso. Recife é uma cidade banhada por rios. Qual a intervenção humana que possibilitou a ligação entre os bairros do centro da cidade? Houve alguma intervenção humana que possibilitou isso? Em uma das imagens que eu trouxe, mostrei isso claramente. As intervenções foram feitas, tá certo? Então, a pergunta que eu estou fazendo é essa. E aí, vocês que estão aí assistindo a aula, vocês podem responder. Responde aí. Veja aí qual seria a resposta, tá certo? Eu tenho certeza que vocês que estão sentados assistindo a aula de Geografia de Língua Portuguesa da professora Mauricéia estão sabendo, né? Houve sim intervenções, facilitaram as mudanças. Que intervenções foram essas, gente? Foram a construção de pontes, né? Recife, inclusive, é conhecida por suas pontes, né? Chegando a ser chamada de Veneza brasileira. E aí vocês perguntam, mas professora, por que é chamada de Veneza brasileira? Veneza é uma cidade italiana e ela também tem muitos canais, tem muitos rios, tem muitas pontes. Então, se vocês têm curiosidade de saber por que Recife é chamada de Veneza brasileira, olha, aproveita a oportunidade e faz aí uma pesquisa. Vocês vão ver que este nome veio desta cidade. Foi por conta disso, por conta da quantidade de canais que cortam a cidade de Veneza e os rios que cortam a cidade de Recife. Tá certo? Então, a intervenção humana que facilitou, né, a locomoção, que melhorou a ligação entre os bairros da cidade do Recife e os principais bairros, foram a construção de pontes. E é isso aí, gente. A nossa aula de hoje está chegando ao fim, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio que a gente fez pela cidade de Recife e também espero que vocês possam aproveitar este conteúdo. Um grande abraço para vocês, bem apertadinho, virtual, claro, porque a gente tem que lembrar ainda dos nossos cuidados. E eu espero vocês na próxima aula. Até lá!